Bom dia, pessoal. Hoje iniciaremos a atividade 3 das trilhas de aprendizagem, né? A atividade 3, ela se inicia na página 113, né? E vai tratar do tema da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, pessoal, é um tema bastante complexo, assim, com muitas idas e vindas, muitas reviravoltas, muitos conflitos, e é um dos fatores históricos mais importantes assim da humanidade. Tanto que a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa, marca justamente a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, né, em 1789. E marca também a mudança, né, de um regime monárquico, de um regime absolutista, para agora um regime republicano, né? A burguesia no poder, as camadas mais populares também com poder decisório, com uma representatividade democrática maior do que existia durante os períodos imperiais, os períodos monarquistas, né, em toda a história, né? Essa revolução, obviamente, aconteceu na França, né? E alguns resultados dela, como a gente pode ver, teve um marco importante, esse da imagem aqui que eu estou mostrando para vocês no vídeo, que é a queda da Bastilha, que foi um marco importante da Revolução Francesa, né? Outros resultados dessa revolução para a humanidade foi o seguinte: abolição e substituição da monarquia, da aristocracia e da igreja, né? Então, a monarquia, a igreja, os grandes aristocratas tinham um grande poder, além de ter um poder econômico, tinha um poder político também. Então, teve a ruptura desses grandes poderes para um poder diferente, um poder republicano, né? Uma república democrática, secular, radical. Né? Então, foi a transição dessa monarquia para uma república democrática, né? Que por sua vez também se tornou autoritária, né? Militarista e baseada na propriedade. Então, apesar da Revolução Francesa ter reivindicado essa mudança de estrutura de poder, mesmo quando mudou, ele continuou sendo autoritário, continuou sendo bastante militarista e até violento, né? Uma mudança social bastante importante foi a questão do nacionalismo francês, né? No princípio da democracia, e principalmente nos princípios iluministas de cidadania e de direitos inalienáveis. Então, o iluminismo ele foi o pano de fundo da Revolução Francesa, né? Aquelas questões dos valores de liberdade, igualdade, fraternidade e iluministas foi o lema central da Revolução Francesa, né? Outro fator importante já no final da Revolução foi a ascensão de Napoleão Bonaparte, né? Essa liderança muito importante da Revolução. E teve alguns conflitos também bastante importantes, conflitos armados com outros países europeus, né? O caso da Rússia, o caso, por exemplo, da família real portuguesa, que teve que fugir para o Brasil, para sua colônia, com medo da ascensão napoleônica na Europa. Então, teve vários e vários conflitos. A Revolução Francesa é um tema bastante amplo, bastante diversificado, e ele vai ser o tema central da atividade que vocês vão realizar na apostila de vocês aí do 8º ano, né? Então, vamos lá ver qual é essa atividade. Bom, pessoal, a atividade de vocês é a seguinte, né? Aqui na trilha do conhecimento, a atividade 3 sobre a Revolução Francesa, tem um texto aqui, um trecho de um texto do Volver, que vocês vão fazer a leitura desse trecho para responder as questões. Além do trecho do texto, para responder as questões, também tem a análise de uma charge, essa charge aqui. Então, essa atividade 3 está na página 113 e 114 da apostilinha de vocês, né? Fazer a leitura do texto e depois analisar essa charge aqui. Então, a imagem a seguir é uma charge de 1789. Nela, um padre e um nobre estão sendo carregados por um camponês, simbolizando a exploração dos camponeses pela nobreza e pelo clero. Na legenda está escrito: você deve esperar que esse jogo acabe logo.
Então, um dos fatores principais da Revolução Francesa foi justamente esse descontentamento das camadas mais populares, né, que sustentavam realmente o clero, né, a igreja e os grandes monarcas, né? Então, aqui essa charge representa justamente essa questão aí, né? O camponês carregando essa elite nas costas, né? Então, vocês vão analisar, fazer a leitura do texto, analisar a imagem e vão responder essas 5 questões aqui que vão vir em seguida. Primeira questão: quem é o autor do texto? Segunda questão: o autor do texto considera que a violência foi necessária para se enfrentar um mundo antigo que se defendia ferozmente? Que mundo é esse e qual autor se refere? Então, no trecho, ele vai defender o ponto de vista dele, né? Então, vocês vão ver qual é esse ponto de vista. Será que ele defende a violência como método da revolução para que tenha essa ruptura, né? Ou seja, esse fim do mundo antigo, né? do mundo onde tinha o domínio dos grandes reis, da monarquia absolutista, né? Então vocês vão fazer a leitura e responder a questão 2. Questão 3. Você concorda com o autor do texto quanto ao uso da violência? Justifique sua resposta. Então, o autor ele tem um ponto de vista. Vocês concordam com esse ponto de vista? Leia o texto lá e vocês vão responder sim, justifica porque vocês concordam. E se vocês não concordam, vão colocar não e porque vocês discordam desse ponto de vista. Certo? Questão 4 é para analisar a charge. Essa charge aqui, ó, né, do camponês, do clero e da monarquia. Então vocês vão aqui na 4. A charge mostra a nobreza e o clero montado nas costas de um camponês. Que elementos da figura nos permite diferenciar essas classes sociais? Então vocês vão analisar aqui a questão das roupas, dos trajes, das ferramentas, né, de todo esse contexto aqui da imagem para responder a questão número 4. E por fim, a questão 5. Hoje, mais de 230 anos após o início da Revolução Francesa, pode-se dizer que seus objetivos foram alcançados? Né? Ou seja, aqueles objetivos de uma democracia liberal, né, de um poder popular, de um poder que é exercido né, de baixo para cima. Vocês acham que hoje em dia acontece isso? Né? Então, se esses objetivos foram alcançados, se vocês acham que sim, justificam. Se vocês acham que não, justifiquem também. É óbvio, pessoal, que o tema da Revolução Francesa ele é bastante amplo, né? Muito mais amplo do que esse trecho que está descrito aí e tal. Ele tem vários percalços, várias fases, né? Tanto que é um marco histórico bastante importante da humanidade, né? Então, mas analisando aquele trecho do texto, analisando a charge, vocês conseguem responder numa boa. E se vocês quiserem saber mais sobre a Revolução Francesa, tem aqui o site, né, para vocês entrarem. Vocês cliquem no link, eu tenho o QR Code aqui para vocês fazerem a leitura pelo celular mesmo, né, que vocês conseguem também ter mais dados, mais informações sobre o que foi a Revolução Francesa. Certo, pessoal? É isso aí e até a próxima.